Boa noite. Agradeço o convite para participar desse painel, apresentando parte de minhas pesquisas sobre Robert Calo. Aproveito para saudar a todos e todas, trazendo um forte abraço, tanto de docentes como estudantes de nosso seminário lá em São Paulo, o Instituto Bíblico Caleano. De certa maneira, até pelo nome do Instituto, não deixa de ser um legado transatlântico. Considero importante situar, de uma forma breve, minha trajetória nesta linha de pesquisa. Eu tomei contato pela primeira vez com o personagem Robert Calo quando estava concluindo o curso de bacharel em teologia. No quarto ano, naquela época que eu fazia, eram 5 anos, no quarto ano nós tínhamos que escolher um tema de TCC, o trabalho de conclusão de curso. Tem lugares que é alguma coisa muito complicada, né? E essas escolhas muitas vezes esquentam a cabeça dos estudantes. E como eu participava de uma igreja congregacional de matriz caleana, igreja descendente do trabalho de Calen e da igreja fluminense, eu resolvi olhar a confissão de fé, os 28 artigos da breve exposição de doutrinas fundamentais do cristianismo. Eu lembro que eu tinha a pretensão, no quarto ano, de fazer o exame dos 28 artigos, pois eles são sintéticos, né? E pensava eu que daria para fazer. No final, eu fiz de um artigo só, o artigo 22, deu um texto de 80 páginas, né? Que fala sobre o sacerdócio universal dos crentes em Cristo. Eu falo isso porque às vezes a gente pretende fazer algo que não dá muito certo. De certa maneira, esse primeiro encontro com um documento caleano, os 28 artigos, que foram aprovados em julho de 1876 pela Igreja Fluminense, mostrava uma perspectiva diferenciada das outras matrizes que eu tinha contato, matrizes protestantes, lá no Brasil. Em 1989, em encontro da World Evangelical Congregational Fellowship, a Organização Mundial dos Congregacionais, realizada em Mendes, Rio de Janeiro, a convite do pastor José Remígio, né? Eu fui fazer uma exposição de pesquisas iniciais, mas eu mais recebi do que dei. Acho que a minha participação ali foi muito breve, talvez muito simples, mas eu percebi que as igrejas fundadas por Calo, com outras igrejas que tinham o mesmo nome, tinham procedimentos, condutas, inclusive doutrinas importantes, diferenciadas. Então, algo não batia. Por exemplo, declaração de fé era diferente, né? O Westminster, o Savoy, e nós tínhamos os 28 artigos, os tipos de oficiais eclesiásticos. Calen, ao iniciar o seu projeto de igreja, ele coloca o diácono, coloca o presbítero, inclusive eu creio que evangelista também, mas na matriz caleana os destacados são presbíteros e diáconos. Congregacional nenhum coloca presbítero. Presbítero quem coloca é presbiteriano, né? Então aí tem uma outra diferença, né? A compreensão teológica dos sacramentos. Me pareceu e me parece até hoje que a visão caleana por exemplo, da Santa Ceia está ligada mais ao pensamento de Zwinglio do que Calvino.
Não creio que ele estivesse estudando Zwingli. Creio que, no trabalhar o texto na Palavra de Deus, ele, como Zwingli, encontrava a ceia como uma forma memorialista. Era diferente, era diferente. Enfim, sistema administrativo e outros, não quero me alongar. Essa constatação de algo diferente em Cali me impulsionou a pesquisa. Algo que eu percebi naquele primeiro trabalho que eu tinha feito era impossível compreender as origens dessas diferenças a partir do Brasil, a partir de 1855. Algo tinha que ter ocorrido no pensamento de Cali para que ele pudesse ser tão criativo, tão ousado, tão independente, refazendo e ressignificando muitos aspectos. Voltei então minha atenção, mesmo à distância, sem ultrapassar o Atlântico, para a Ilha da Madeira. E pude perceber as atitudes de Cali na Ilha da Madeira, desde a viagem, né? Ele fazia 2 cultos por dia. Acho que o pessoal no navio de Cali fugia na hora dos cultos, porque tinha culto de manhã e à tarde. A reação dele, quando tem um contato com a igreja anglicana, o levar o culto para casa, e um culto com ceia, com batismo, era incomum, sem contar missões médicas. Livingstone é o missionário pioneiro nas missões médicas. Só que ele parte em 1840. O Cali partiu em 1838. Eu creio que essa diferença, nada contra o Livingstone, excelente missionário. Mas esse registro é por não conhecer tanto o nome Cali dentro do campo de missões. Além disso, a alfabetização. É bem verdade que na América Latina havia, por exemplo, Diego fazia o método Macalister, né? 1820, mais ou menos. Mas não tem ponto de contato. Apesar dos dois serem escoceses, ele antecedeu o Cali. E ele insere isso na Madeira. Aí não seria de forma pioneira no mundo de missões, que o método Macalister já existia. No entanto, na Madeira, sim. E era um método assim meio, eu considero até hoje estranho. Você quer passar educação, ensinar as pessoas a ler e escrever. E quer evangelizar. Então você contrata um professor católico e para ensinar um grupo de católicos, crendo que ali eles se converteriam porque o que eles iam ler era a Bíblia, algo até muito simplista, né? E não é que deu certo. Então, essa forma dele é diferente. Ele era amigo dos padres, médico do bispo, tinha, como o professor Lindo acabou de dizer, uma predileção, alvo principal, os pobres. E para isso faz um hospital, pequeno porte, 12 leitos, e uma farmácia gratuita para os pobres. É bem verdade que me parece que ele cobrava um alto valor quando era rico, né? Eu não vou pensar em Robin Hood, mas de qualquer forma ele protegia os pobres. A partir dessas informações, eu tentei achar uma chave hermenêutica para entender da onde vinha esse pensamento de Cali. Na Madeira, com 30 anos, não teria bagagem teológica, mesmo porque a experiência dele de fé foi numa idade adulta. Então, é essa experiência de fé que para mim serviu como chave hermenêutica. E aqui eu comecei a perceber que na Madeira a gente não encontra a chave hermenêutica do tipo de teologia de Cali. Eu compreendo teologia não como normativa.
Se assim não fosse, nós teríamos uma teologia em todas as denominações e grupos. Para mim, normativa é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Significações e ressignificações são constantes. E eu não preciso ir longe para enxergar isso. Na minha própria experiência, no decorrer da minha vida, coisas que eu entendia de um jeito, hoje eu percebo de outro, e não é a palavra de Deus, nem o Deus da palavra que mudou. Quem mudou foi a minha percepção naqueles mesmos textos. Então, eu entendo que Caleb não vem com uma teologia de bagagem. Então, ele teria que ter desenvolvido isso antes. Eu retornei, então, para a Escócia. E aí, vendo a biografia dele e a conversão, de certa forma, talvez até traumática, né? Ele que vem de uma família presbiteriana da Escócia e que na adolescência, talvez até pelos impactos de 2 lutos, né? Um luto do pai, que talvez ele nem tenha conhecido, com menos de 1 ano vem a falecer, luto da mãe, com 6 anos vem a falecer, ele é adotado, ele segue com o padrasto, e nessa família é muito bem acolhido, ele dá testemunho muito bom, mas talvez isso distancie da palavra. E ele diz, o depoimento é dele, me tornei agnóstico. Talvez também, e aí eu estou usando um pouco de liberdade de pensamento, talvez eu possa entender que Caleb buscou farmácia primeiro e medicina por ser os elementos humanos que combatem a morte, que o tinha vitimizado 2 vezes. Mas uma conjectura apenas. O ato da conversão, que ele também não explica muito, Caleb me parece que nisso é meio calvino, sabe? Não ajuda a gente a estudar o ato de conversão do Caleb. Não é um culto, um dia, uma mensagem, isso, aquilo. Tem um texto de uma anciã doente que padecia e que glorificava a Deus apesar de tudo isso. E os historiadores que nos precederam falam que ela não sabia explicar para ele o que era, mas o manda buscar no livro, né? O livro, a Bíblia, né? Então ele tem uma experiência de fé, usando, já como médico, como bisturi, a razão em cima da Bíblia. Experiência de fé, razão e Bíblia. É o que eu chamei de triângulo caleiano, uma forma de fazer teologia. Como resultado dessa pesquisa que eu desenvolvi numa dissertação de mestrado na Universidade Metodista, eu lancei esse livrinho, Robert Reed Caleb, médico, missionário e profeta. Não dá para falar muito, médico tranquilo, missionário tranquilo. O conceito de profeta, eu usei a teoria de Pierre Bourdieu, o encontro de forças dentro do campo religioso. Tem o sacerdote, que é oficial, e o profeta que o desafia, né? Bom, após identificar um possível caminho da interpretação da formação do pensamento do cara, parti para a análise das suas práticas pastorais, buscando elencar posicionamentos sobre temas diversos. E aqui eu retornei aos ministérios da Ilha da Madeira e sobrepus a esses ministérios também a experiência do Brasil. O que eu fiz foi separar textos da ação de Caleb em sociedade. E aí eu pude escolher alguns temas. O primeiro, declaração de fé. E é incrível que Caleb, ele não repete a declaração de fé. Em 5 ocasiões, inclusive aqui em Portugal, na Ilha da Madeira, ele escreve uma declaração de fé. No Rio de Janeiro, ele escreve, em Niterói, em circunstâncias diferentes. Então, ele não é alguém que, quando vai expor no que crê, pega do bolso uma confissão qualquer e fala, olha, é isso que eu creio. Ele elabora esse pensamento, né?
e isso eu creio que é uma marca distintiva em Cali. As práticas litúrgicas, o batismo, né? A ceia, o culto, os hinos, Cali trabalha diferente. Em 1842, na Madeira, ele já começa a cantar junto com o pessoal. Até numa pesquisa paralela, a gente trabalhou, fez um pequeno CD com o português do século XIX, um órgão tentando imitar lá um órgão do século XIX. Nós tínhamos na comunidade que eu estava, presbiteriana independente, um trabalho social. A gente juntou a turma do trabalho social, mais a turma do coral, e cantamos em uníssono. Eu lembro que um professor meu, o professor Raio, né? Quando eu escutei, eu falei, você podia colocar as vozes, caprichar. Não, eu falei, não, a ideia é como é uma comunidade nascente, como que canta uma congregação, né? E Cali, ele trata bem dos hinos, tem uma ordem litúrgica, tem uma ceia, já falei, memorialista, e tem também o batismo. A relação de Cali com as novas doutrinas que vão surgir, o darbismo, o dispensacionalismo, como ele age e reage. Eu acho legal em Cali que ele discute a doutrina e respeita a pessoa. Vou citar um nome só. Richard Holden foi auxiliar dele no ministério e no Brasil, e depois segue a Igreja dos Irmãos, que é onde está o darbismo, o dispensacionalismo. Então rompe teologicamente, não dá para trabalhar, mas ele continua em contato com Richard Holden. Os hinos que Richard Holden fez não foram retirados, expulsos, não, ele mantém esse contato. Ele tinha contato com Darwin, né? Direto, e tinha contato, mas as ideias, ele separava pessoa e ideia, que é algo magnífico. O ministério feminino, Cali nunca deixou de colocar as mulheres dentro da ação ministerial. Tem até um texto, e isso é na Ilha da Madeira, no momento em que falta uma liderança masculina, que ele fala de uma menina de 15 anos que tinha um grupo de estudos, né? Ele fala isso para alguém que está aqui, a senhora Holton. Então ele fala, tem essa... Então ele não tem essa discriminação. Seria louco se eu dissesse que ele ordenou mulher, nunca fez isso. Mas deixar a mulher de agir pela questão de gênero, isso eu posso dizer, ele nunca fez, né? Bom, escravatura já foi falado pelo Lino, só ajustando a data. Ele faz isso em 1865, 23 anos antes da abolição, na Igreja Fluminense, lá no Brasil. A Igreja de Cali não admitia, isso votado em assembleia, membros que fossem senhores de escravo. Ecumenismo, o contato com ele, a passagem dele, tem até uma frase dele, quando ele está na Madeira, que ele é acusado de protestante, ele fala, eu sou acusado de protestante, só se for como se fala no Evangelho de João, eu protesto, né? Ele conclui o pensamento dizendo assim, todo aquele que crê em Jesus é meu irmão. Fechando essa segunda parte, a liberdade expressa por Cali no desenvolvimento de sua prática pastoral nos lembra reformadores, Lutero, Zwingli e Calvino. E esses reformadores, todos eles sem exceção, Lutero, Zwingli e Calvino, alguns momentos fazem uma teologia e retrocedem. Não dá tempo de falar, só citando um caso. Lutero, por exemplo, quando vai falar dos sacramentos, das ordenanças, o primeiro texto de Lutero fala de 3, e inclui penitência, sabemos. No segundo texto ele fala, penitência é muito importante, mas não é sacramento. Cali também tem esse significar e ressignificar, né? E aqui é onde eu estou, pesquisa em curso. Só não citei, práticas pastorais, eu cheguei a escrever um pequeno texto,
num grupo de pesquisa lá da Universidade Metodista, que tem esse nome, Práticas Pastorais. Quando eu percebi que ele tinha uma experiência, que ele tinha prática, e que não coincidia com ninguém, ele não copiava, ele não seguia uma matriz rigorosamente. Isso não quer dizer que ele é, vamos dizer, autêntico e diferente de tudo. Não, ele questionava cada ponto. O reformador não é o que inventa as coisas, é o que olha todas as coisas tentando ajustar como era, no seu entendimento, a igreja primitiva. Tá? Ao fazer isso, eu fiquei com uma dúvida. Podia Calley ser identificado como teólogo? Existia uma teologia calleiana? Eu estou dentro desse caminho de pesquisa. Eu encontrei no século XVIII e XIX, na Inglaterra, próximo da área teológica de Calley, aspectos para identificar um teólogo, principalmente na parte de escrita. Tem a parte doutrinal, textos doutrinários, controversos e práticos. E Calley atende esses três tipos de literatura. O que eu tenho feito hoje é tentar, a partir dessa prática, tentar construir uma teologia prática de Calley, que eu chamo teologia calleyana. Uma teologia expressa não só nos púlpitos, mas também na mídia da época. Ele usava muito a parte da tribuna nos jornais, né? Nos cultos domésticos, nas reuniões dos grupos nos locais de trabalho dos crentes, nas reuniões de senhoras e também na rota dos coautores, tão bem retratados pelo professor Lindo com o livro Mascates da Fé. De todas essas formas, Calley seguia os reformadores do século XVI, promovendo o exercício do sacerdócio universal dos cristãos e também um diálogo permanente na sociedade. Concluo dizendo, talvez o maior legado encontrado nas práticas pastorais de Calley, em ambos os lados do Atlântico, seja a liberdade de interpretação, a valorização das Escrituras, o sacerdócio universal dos cristãos, a primazia do ministério de evangelização e discipulado. Princípios caros em todo o protestantismo e que vem lá também da Reforma. A teologia calleyana é de extrema leveza, exigia a participação direta de todos os seus membros, não separava clérigo e leigo. Havia assunções para a ordem, sim, mas o leigo tinha que ser bem informado, né? Tinha que ser alguém muito, não só comprometido, mas que entendia o seu ministério. O alvo de Calley sempre foi preparar um grupo apto à evangelização, discipulado, culto, comunhão dos membros e ao serviço cristão. A diferença de Calley, me parece, sem modelos importados, o movimento não sofria do excesso do eclesiocentrismo, tornando-se inevitáveis para quem dialoga com a realidade, significações e ressignificações teológicas. Eu creio que esse é o grande legado de Calley.